Despertar o olhar para inovações e tecnologias para enfrentar o mercado. Futuros engenheiros participam de um ciclo de palestras com profissionais renomados. É a Semana das Engenharias que teve início ontem em Rio Claro. Todo mundo bem atento ao palco. Lá estavam profissionais gabaritados que participaram da abertura da Semana das Engenharias. Ontem e hoje, o espaço é para palestras sobre as novidades de grandes indústrias. A importância são os conteúdos que eles trabalham, que são desafios de aplicação do que eles estão aprendendo ou virão a aprender no futuro dentro desses protótipos. Você aprender sobre o mercado, aprender sobre a profissão e agregar um pouco mais na área profissional para nós. As atividades são promovidas em parceria com a Associação Brasileira de Engenharia e Análise do Valor, a ABAV. No primeiro dia, as palestras foram com gerentes da 3M e da Fiat. Hoje estarão no Claretiano Faculdade executivos da Mercedes-Benz e da Embraer. Despertar neles tudo aquilo de tecnologia que nós temos no país, estimulá-los na criação e na inovação, tentando buscar, incentivando-os a buscar novos mercados, né, e para que eles possam enfrentar essa competitividade tremenda que nós temos aí no mercado afora. A Semana das Engenharias segue até sexta-feira. Além de palestras e debates, o momento mais aguardado são as competições entre alunos. Os estudantes têm de desenvolver barcos, carros e até pontes feitas de macarrão. Quando o grupo de alunos tenta já construir a ponte, na construção, no esmero da construção, o trabalho em grupo já mostra aqueles que são visivelmente vão se destacar mais. O evento também é aberto à comunidade e acontece até sexta-feira, sempre às 7h30 da noite, no Claretiano Faculdade. E para quem gosta de animação, tem uma dica para esta noite. É que a data 28 de outubro foi escolhida para divulgar produções deste segmento. Este ano, a 13ª edição do Dia Internacional da Animação acontece em 30 países. Só no Brasil são mais de 240 cidades e Rio Claro é uma delas. Vamos saber como vai ser o evento por aqui. Rafael Perobon. Janaína, o município participa pela 4ª vez e eu vou conversar com o Weber Novo, que é um dos organizadores desse evento. Weber, me diga uma coisa, como é que é feita essa transmissão simultânea das animações, hein? Transmissão das cidades, elas são escritas, né, no Brasil e no mundo inteiro é comemorada a data porque é graças à primeira exibição de cinema mundial, né? Aqui no Brasil são 240 cidades que estão fazendo o Dia Internacional da Animação e são mostras de desenho, né, tanto nacional quanto internacional. E em cada local acontece numa instituição diferente, né? Cada local tem um lugar certo para estar fazendo. Esse ano a gente vai fazer aqui no auditório do SESC Senat. Bom, então a gente tem aí alguns trechos de animações e nós vamos conferir um pouquinho, uma palhinha do que vai ser na terça-feira. Ah, tudo bem, Serra. A prima ia tentar conhecer melhor a pessoa com quem se casaria da próxima vez. O pai ia segurar mais firme o pão. Sua mãe ia salvar o telefone do Cláudio no celular. E ele ia prestar mais atenção nas coisas que fazia. E se mesmo assim errasse, tudo bem. O mundo não ia acabar por causa disso. Ainda bem, né? Weber, quem que pode participar, quem que pode estar lá no SESC Senat para acompanhar essas exibições? A exibição ela é gratuita, né, e qualquer pessoa pode estar acompanhando a exibição dos desenhos. Mas tem uma faixa etária, tem uma censura? Tem uma faixa etária, ele é recomendado a partir dos 16 anos, né, para a Mostra Nacional e Internacional, porque os desenhos são mais temáticos. E tem alguma animação aqui de Rio Claro? De Rio Claro não, mas sendo do estado de São Paulo, tem algumas de Ribeirão Preto, São Carlos, que estão participando, que foram pré-selecionadas antes, né. E obrigado, então, Weber, pelas informações. Portanto, nesta terça-feira, dia 28, a partir das 7h30 da noite, o Dia Internacional de Animação, no SESC Senat, aqui de Rio Claro. Rafael Perobon para o Rio Claro Notícias. E mais informações também podem ser obtidas pelo site da Associação Brasileira de Cinema de Animação, que é o abca.org.br. E uma outra atividade também acontece hoje em Rio Claro e é mais uma edição do Bate-Papo Cultural realizada pelo Arquivo Público. Vamos saber o tema desta noite com a repórter Carolina Figueira. Para falar um pouco mais, eu converso com a Maria Tereza, ela que é organizadora. Maria Tereza, qual que é o objetivo? Então, o Bate-Papo Cultural é um encontro entre um pesquisador e a comunidade.
E a ideia desse bate-papo cultural é a gente discutir um pouco da história da educação no Brasil, o que aconteceu ao longo desses anos, né? Quais são os grandes movimentos educacionais que nós tivemos aqui e o que isso pode influenciar o processo educacional daqui para frente. E, além disso, nós vamos fazer o lançamento de uma publicação do arquivo que reúne as 55 escolas municipais, contando um pouco como elas funcionam, conhecer são seus patronos. Quem que pode participar? Então, o evento é aberto a toda a comunidade, em especial para aqueles que estão ligados à questão da educação, à história da cidade e que gostam desses temas que instigam a gente a pensar um pouco a nossa cidade, a maneira como a gente vive, as coisas que acontecem aqui. Muito obrigada pelas informações, então. Fica aí o convite para quem quiser participar. O evento será realizado no Arquivo Público, que fica localizado no NAM, na Rua 6, número 3265. Carolina Figueira para o Rio Claro Notícias. Eu já estou aqui ao lado do advogado Dr. Turola, que vai esclarecer a dúvida aí de você de casa, que se tiver alguma dúvida sobre direitos trabalhistas, pode mandar sua pergunta já para cá, 21 11 7000. Toda terça-feira ele participando com a gente, respondendo aí a sua pergunta. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. Olha, eu já vou começar com a pergunta do Sérgio Luiz, do bairro Santa Cruz. Na verdade, tem várias dúvidas aí. Sérgio, muito obrigada pela sua pergunta, viu? Olha, ele trabalha como mecânico e no olerite consta insalubridade. Ele quer saber se ao aposentar vai receber a insalubridade. Aí ele pergunta também se quando aposentar recebe o valor que vem marcado no olerite e ainda quer saber a questão de idade, homem e mulher, para se aposentar. Olha, Sérgio, aí se você já recebe a insalubridade, então tudo indica que quando você for requerer a aposentadoria, a empresa vai fornecer o PPP para você, o perfil profissiográfico previdenciário, já constando a atividade insalubre. E ela decorre aí no seu caso por manuseio de óleos minerais, por ruídos e outros agentes nocivos à saúde, de modo que você tem toda a chance de se aposentar na aposentadoria especial. Agora, isso de receber integral, você tem que ter todo o seu período especial. 25 anos de atividade especial insalubre corresponde a 35 anos de contribuição e daí sim, você sai sem o fator previdenciário, né? Aposentadoria especial. A idade não tem idade. Quem atinge o direito da aposentadoria especial, que você, no caso, vai conseguir, não tem limite de idade, não tem exigência de idade. Só o período que trabalha na área de insalubridade. Exatamente, que seria 25 anos. 25 anos, para homem e para mulher. Para homem e para mulher. Tá certo, então, tá aí a resposta. Agora a gente vai para a pergunta do José do Jardim Brasília 2. Ele quer saber, olha, se a empresa pode dar advertência ao funcionário por deixar produto vencido na prateleira. Olha, eu não sei qual é a empresa que ele trabalha, né, qual é o ramo de atividade, mas você imagine, por exemplo, né, um supermercado, né, um supermercado onde a pessoa vai, eu vou comprar e eu me sirvo, né, eu não preciso pedir ali o produto, eu vou e me sirvo. Então, não pode ter produto vencido. Tá? Você recebeu uma advertência por isso, então você tome cuidado para não ter outra advertência, porque depois de outra advertência poderá vir uma suspensão e daí começa a se agravar a situação, de modo que se aconteceu isso, cuide para que não mais aconteça, porque produto vencido, produto com diferenças de preços, tudo isso causa problema para a empresa e o trabalhador não pode dar causa. Quer dizer, a responsabilidade desse trabalhador, então, o proprietário pode sim dar essa advertência. Pode advertir. Que tipo de punição, então, doutor, pode ser dada ao funcionário caso as atividades pelas quais ele foi contratado não sejam cumpridas? Seriam essas? Primeiro uma advertência, depois uma suspensão? Talvez uma outra advertência ainda, né? Aí uma suspensão de 1 dia, depois uma suspensão de 3, mas não deixa continuar não, porque o fim disso é justa causa, né? Justa causa também. Olha, o Carlos do Parque Universitário trabalha há 16 anos em uma empresa e está afastado há 1 mês devido a uma cirurgia. A filha é dependente, foi ao médico e constatou que o convênio médico está suspenso. Isso pode acontecer? O que ele deve fazer? Não pode acontecer, né? Você deve procurar o RH da empresa, conversar para regularizar, né, e desbloquear lá o uso do seu convênio, plano de saúde. Se não resolver conversando diretamente com a empresa, vá ao seu sindicato. Mas isso não é correto, não é normal e você tem toda a razão de reclamar.
A gente já comentou aqui, mas só para ficar claro, doutor, quais são os direitos hoje de um trabalhador? Ou seja, ser registrado é o principal, Sim. né? O que mais fica determinado para o contratante? No caso de cesta básica, plano de saúde, vale transporte, tudo isso depende do acordo? O que consta na lei e o que a empresa oferece de benefício, digamos assim? Olha, esses benefícios, né? Algumas empresas até oferecem, digamos assim, espontaneamente. Mas a maioria das empresas que oferece convênio médico, que oferece, por exemplo, a cesta básica, né? A maioria dessas empresas fazem isso por quê? Porque elas são obrigadas por normas coletivas. A norma coletiva é o dissídio coletivo, é o acordo coletivo de trabalho, é a convenção coletiva de trabalho, onde existe a participação sindical. Então o sindicato reivindica, né? E na negociação surge o direito. Você vai ter cesta básica com tais elementos. Inclusive, num instrumento normativo, está escrito até qual é o número de itens, quais são os itens, até mesmo peso, quantidade e assim por diante. Então, isso não é de lei, isso é de negociação coletiva, por isso que varia de empresa para empresa. Algumas empresas nem têm esses benefícios, né? E varia de ano para ano, de cidade para cidade. Portanto, na dúvida em relação a benefícios que não constam da lei, tem que ser consultado o sindicato. No caso do plano de saúde, a empresa pode cobrar do funcionário ou não? Pode. Né? E também dos dependentes? Isso é da negociação. Né? Então existe empresa que fala, eu vou dar o plano de saúde para o meu empregado totalmente, mas para o dependente eu vou dar só 50%. Um exemplo. Outras empresas não, eu vou dar livre para os empregados e também para os seus dependentes. Isso varia, repito, de lugar para lugar, de ano para ano. Bom, vamos à pergunta na tela agora, que é da Elizabeth. Ela diz o seguinte, olha, ela é do bairro Santana e diz que está grávida de 2 meses e há 8 meses, na verdade, ela está fora do mercado de trabalho. Não são 8 anos não, são 8 meses aqui, só corrigindo. Está fora do mercado de trabalho. Ela quer saber se pode requerer algum benefício, qual que é o direito dela? Sim. Se são 8 meses, né, menos de um ano, fora do mercado de trabalho, menos de um ano contribuindo, você se encontra no período chamado de graça, né? Você não contribui, mas mantém a qualidade de segurada. E você tem direito aí de receber esses 120 dias do governo, né? Então, a partir do momento que a criança nasce, ela está em casa desempregada, ela pode... Pode requerer e você vai receber esse auxílio do governo, são 120 dias salário e maternidade, sem problema algum. Que ela deve fazer? Ir até a Previdência. A Previdência. A Previdência ou telefonar no 135 e agendar. Tá aí, muitas mulheres não sabem disso, né? E qual que é esse prazo? Até quando ela está fora do mercado e pode requerer? Na hora que perceber que vai nascer ou logo em seguida ao nascimento, né? Não, mas eu digo depois, aqui são 8 meses que ela está fora do mercado. Um ano. Então a gente fala um ano para simplificar e para que sirva para todo mundo, né? Mas aquele que tem mais de 10 anos de contribuição consecutivos, esse tem 2 anos de período de graça. Né? Mas como ela tem 8 meses, então a gente pode falar de um ano para ela, que certamente ela está no período de graça e vai ter o benefício. E isso a lei, ela é de alguns anos, a lei não é tão velha assim, antigamente não tinha, viu? Porque o salário e maternidade era para quem estava trabalhando, mas hoje não, hoje é para quem é segurada da Previdência Social. Tá certo, doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos de hoje, até a semana que vem. Até lá, se Deus quiser. Confira as vagas oferecidas pelo Pátio de Rio Claro para esta terça-feira. Atendente de lojas, auxiliar técnico de eletrônica, conferente de carga e descarga, eletricista, encarregado de expedição, estoquista, farmacêutico e mecânico de ar-condicionado e refrigeração. Os interessados devem comparecer com os documentos pessoais no Pátio, que fica na Avenida 3, número 536, no centro.